Salve, salve, galera! André Brito na área aqui de novo, no Endcast, o podcast da felicidade. Você sabe, né? O seu lugar é aqui. Sejam todos muito bem-vindos. O convidado de hoje, gente, vocês não estão entendendo, não. Isso aqui é alto nível. Cada vez a gente está aqui surpreendendo mais e mais. Hoje vocês vão conhecer o marido da Aline. Além de marido da Aline, o filho da dona Neidmar e do seu Antônio, o irmão da Angélica. Ele não quis que eu falasse, gente, mas não vou resistir. Ele não gosta de ser chamado de pai de pet, viu? Só que tem um Cláudio e um Pietro lá na casa dele. Só falei isso. É um homem iluminado. Foi o que eu já percebi dele. Começou a estudar ciências sociais. Nesse meio tempo aí, também fazendo concurso. Passou num concurso do INSS. É formado em História. Depois ele começou a empreender com a irmã numa academia Hub aqui de Franca, e aí resolveu estudar Educação Física. Pegaram aí, né? História, Educação Física, Ciências Sociais. Mas, né, dentro da Educação Física, ele se apaixonou por ginástica natural, é isso mesmo? Vamos entender melhor o que é essa ginástica natural, né? E atualmente o cara simplesmente é um estudante de medicina. Com vocês, Antônio Luiz. Como ele é conhecido lá em Planura, Minas Gerais, né? Lá em Planura, Antônio Luiz. Seja bem-vindo, viu, Antônio? Muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. Nossa, estou feliz demais, já que é o grande tema do podcast. E é uma felicidade muito grande ser lembrado, convidado e estar aqui para a gente bater um papo e falar sobre tanta coisa. Vai ser muito legal, cara, conversar com você aqui. Aliás, a gente fez um bate-papo, né? Eu conheci o Antônio, só para contextualizar, através do Felipe, né? Eles estudam juntos. E aí o Felipe falou, né, desde que a gente começou a pensar no podcast, falou, pai, o Antônio é um convidado que tem que estar lá. E aí a gente fez um bate-papo antes para eu poder conhecer o Antônio. E essa conversa eu falei pro Felipe, tinha que ter gravado, já era um episódio, né, Antônio? Vai pro lado B. Massa demais, cara. Então só pra gente dar o play, né? Antes, saúde, né? Porque estamos já na cervejinha aqui, ó. Conta aí pra nós, Antônio, o que é felicidade pra você? Nossa, a felicidade, eu acho que é você, antes de qualquer coisa, ter muita autocompaixão. Não entrar num processo de autoexploração, tentar viver leve, tentar viver o hoje. E, principalmente, olhar pra trás e falar assim, não, eu poderia fazer tudo de novo e 1000 vezes, assim. Poderia voltar e voltar e voltar, porque as decisões que eu tomei realmente eram as minhas decisões, eram as que eu suportava, ou eram aquelas que eu encontrei forças para fazer. Então, acho que felicidade é muito nesse sentido, a gente poder viver o presente e ter um amor pelo destino até agora. Que show, cara, que definição fantástica. E esse destino, por si só, né, ele não é, digamos assim, não é só chegar no destino, né? Pelo que eu entendi, para você, felicidade também é aproveitar o caminho, Sim. né? Acredito que o processo, ele é tão ou mais importante do que a linha de chegada, porque a gente até traça metas, né? Mas a gente traça metas, acho que para ficar dentro de uma janela de oportunidades, porque não necessariamente aquela meta que a gente traçou é que a gente vai bater, né? Mas saber que todos os esforços que a gente reuniu, toda a energia que a gente juntou e as ferramentas que a gente juntou para que alguma coisa aconteça, só aquilo ali já gera transformação, né? Que a gente, assim, propõe e não sabe exatamente aonde que vai chegar. E às vezes a gente acaba nem batendo aquela meta ou aquele objetivo, mas a gente sai transformado. E o que transforma é exatamente a jornada, né? Então, a jornada é a beleza. A beleza de tudo é a jornada, porque, nossa, de tanta coisa, assim, de tantos planos, de tantos campeonatos de jiu-jitsu, de tanta coisa que aconteceu. Nossa, eu cheguei hoje aqui na medicina, que não era objetivo, começou a ser objetivo há tão pouco tempo, né? Mas eu acredito que foram todas as histórias que deram certo e as que não deram certo, que me fizeram chegar até aqui. Então, acho que é isso. O caminho, ele é muito bonito. Sem dúvida, cara. É interessante ver que você se permite, né, Antônio? Ao mesmo tempo que você se permitiu
prestar um concurso público para ter uma estabilidade, né? Para ter uma carreira. Também você se permitiu mudar de curso, Sim. né? Você começou um curso na faculdade e aí, após ter sido chamado no concurso, você teve que mudar de cidade. Aliás, conta essa história aí. Como é que foi essa história do concurso e depois mudar de cidade? Pois é. Eu era um moleque de 17 anos, bastante cabeça dura, com a maioria. Típico. Típico. Bem cabeça dura. Queria porque queria fazer faculdade pública, né, e nada poderia sair desse plano. Ainda bem que eu mudei bastante e já não é assim mais essa coisa de tem que ser aquilo e só aquilo. Mas eu queria muito, assim, fazer faculdade pública. Eu acho que tem muito a ver também com a própria história, né? De eu ser uma pessoa com deficiência, ter nascido com deficiência. E acabei, assim, comprando muito a ideia de que eu teria que provar muita coisa. Igual o Mano Brown fala, né? Que a mãe dele falou pra ele um dia que ele teria que ser 2 vezes melhor. E aí ele ficou pensando naquilo, pô, mas como que eu vou ser 2 vezes melhor? Porque a mãe dele falou, ó, você é preto, e por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Mas como que eu vou ser 2 vezes melhor se eu tô 100 vezes atrasado? Seja pelo preconceito, pelas paranoias do dia a dia, e por tudo aquilo que acaba me distanciando dessa linha de partida, né? Então, eu também entrei nessa neura de ter que ser 2 vezes melhor. E nisso, ali com 17 anos, não, eu tenho que fazer faculdade pública, só serve faculdade pública. E me fechei, assim, não conseguia ver mais nada a não ser isso. E no cursinho, um grande amigo meu falou pra mim, olha, presta um concurso, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ele muito mais vivido e tal. A gente não sabe o que vai acontecer, se a gente vai conseguir, inclusive, trabalhar na nossa área. Então, presta concurso, que é uma coisa mais garantida e tal. E eu não tinha ideia do que era concurso público. Eu não sabia que existia um mercado de concursos públicos, esse mercado de cursinho e tal. E eu falei, tá, vamos, vai. Você vai, eu também vou. E aí, prestando um monte de prova de vestibular, falei, concurso é só mais uma, né? E acabei prestando pro INSS ali em 2005. Ficou por isso mesmo, assim, eu não fui atrás do resultado, falei, nunca que eu vou passar nisso, porque só tô me preparando pro vestibular, não tô me preparando especificamente para concurso. E é sempre concorridíssimo. E é sempre muito concorrido. Aí eu fiquei sabendo que tinha uma baita de uma indústria, que quando eu vi a fila de gente que ia prestar a mesma prova que eu, falei, sem condição nenhuma. E aí eu fui para São Carlos fazer Ciências Sociais, finalmente veio a aprovação numa faculdade pública, na Federal de São Carlos. E aí eu fui para lá. E fiquei 1 ano estudando Ciências Sociais, até que um dia a gente que estava morando em Barretos, na época, eu sou de Planura, mas com 12 anos mudei para Barretos, porque meu pai achou que Barretos daria uma condição melhor para a gente, de estudo, enfim, todos os serviços que uma cidade de médio porte tem, né? E aí a gente foi para Barretos, eu fui com 12 anos, fiquei até os 18 lá. E aí meu pai voltou, porque nisso a gente tinha mudado para São Carlos. Aí, filho tirano como a maioria dos adolescentes, nessa tirania. Falei, vamos, eu quero ir para São Carlos, e nessa, todo mundo foi atrás de mim. Compraram o seu sonho. Compraram o meu sonho. Eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã. E a minha irmã não gostou muito. Ela que foi a que menos curtiu esse rolê que eu resolvi dar com a família. E aí fomos para São Carlos, ficamos 1 ano lá. E nisso meu pai mudou. Meu pai foi para Barretos porque a gente tem uma casa lá, e por acaso ele voltou para saber como é que tava a casa e tal. E ele encontrou uma carta do INSS lá, falou, olha, tem uma carta aqui e parece que você passou no concurso. Eu falei, nossa. Isso porque ele foi lá por acaso. Por acaso. E parece que tem um prazo aí pra você pegar o cargo. Eu falei, vixe, mano, acabei de terminar meu 1º ano de Ciências Sociais, já tava naquela, não, daqui 3 anos vou ser presidente da República, né? Igual o Fernando Henrique. Tava com tudo assim, a meta já tava toda traçada. Todo traçado. Objetivos claros. Tranquilo, coisa tranquila. Não, já vou ser presidente e tal. Não sei se eu quero ir pro INSS, não. Eu prefiro a presidência mesmo, pai. Pode rasgar a carta. Pode rasgar. Aí nessa, ele desligou o telefone.
E aí me bateu, assim, o reverso. Nossa, mano, realmente, assim, eu não sei se... o que, que vai ser da minha vida como cientista social, se teria emprego, se teria alguma chance, para que lado que eu iria, né? É, e a garantia do serviço público, aí eu peguei o telefone de novo, falei, pai, é isso mesmo, eu tô indo embora, assim, eu não vou ficar aqui, não tem condição, e vamos embora. E aí a vaga era para a região de Ribeirão Preto. Falei, vou lá em Ribeirão, tomo a posse e converso com o pessoal e vejo onde que tem vaga, né? Uhum. Daí, desse telefonema, uma semana depois já tava em Ribeirão. Aí, E a família foi junto, E, Antônio? e a família veio pra Franca. E a Top. família veio pra Franca. E aí, lá em Ribeirão, falaram onde tinha vaga, Matão, Sertãozinho, umas regiões, ali a região de Ribeirão, e Franca. Eu falei, olha, eu vou pra Franca, porque eu sei que tem um Nesp, e assim, aqui, de novo, aquela encanação com Da terminal a pública. faculdade pública, né? E aí eu falei, não, é Franca mesmo. Meu pai falou, tá, beleza, vamos pra Franca, a gente muda pra Franca. Então, depois de um ano de São Carlos, depois de um ano dando trabalho pra minha mãe e pro meu pai, eu dei alguma glória, né? Eu falei, não, agora sim, agora tá no caminho bom. É. E aí eles vieram comigo, eu tomei posse em Ribeirão. Um mês depois que eu tomei posse, eu já tava em Franca. Então, era férias de faculdade lá em São Carlos, era o final do ano. Tomei posse no começo do ano aqui. E, e daí, cara, tranquei a faculdade. E aí o plano mudou completamente. E aí já era aquele primeiro baque do moleque tendo que ser flexível, assim. É coisa que eu não tinha nem um pouco, era flexibilidade. Já tive que ser um pouco mais flexível. Tranquei a faculdade e pensei, nossa, e agora? Tem direito, relações internacionais, tem história. E, assim, a minha ideia, porque, eu quero me relacionar com gente, eu quero falar com gente, eu quero viajar e tal. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Falei, vou prestar relações internacionais, acho que é a Fazia minha cara. sentido. E aí, eu comecei a fazer cursinho aqui em Franca e, ao mesmo tempo, fiquei monitorando as vagas remanescentes de transferência. Até que saíram 2 vagas para Relações Internacionais, 4 vagas para História. Eu falei, mano, se eu não passar no vestibular, eu tô ferrado, eu vou ficar sem um e sem o outro. Quer saber? Eu vou em 4 vagas de História. Dobrou as chances, É o né, pô? dobro da chance. E assim foi. Prestei a prova de transferência. Tinha uns amigos daqui de Franca já que estavam fazendo História, não, já tinham formado em História. E me orientaram mais ou menos para que lado que a prova ia e tal. E aí, pô, eles me ajudaram e foi sucesso. Assim, prestei a prova de transferência, deu certo. Cursei História aqui em Franca. E aí, depois de 4 anos, virei historiador. Que top, hein? E assim, muito grato e muito feliz com a escolha, porque me deu uma visão de mundo muito, muito ampla, assim, muito boa. Pareceu, assim, deu de parecer com ciências sociais, mas era uma coisa que olhava, encarava as coisas muito mais em retrospectiva, enquanto as ciências sociais cuida dos fenômenos atuais, né? E, nossa, foi assim, a primeira grande virada de chave na minha vida, de termos de crescimento pessoal. Porque primeiro que eu fiz a faculdade sem muita cobrança, porque já estava empregado. Então, eu tava assim numa atitude muito mais exploratória da Curtindo vida. mesmo. Tava curtindo as pessoas, o curso, as festas. Nossa, foi uma experiência incrível e que com certeza assim me lançou para as demais, porque foi assim uma quebra de vários paradigmas, de vários medos, e que me deixou muito pronto, inclusive para o empreendedorismo que veio logo na sequência, né? Uhum. Que sensacional. Mostrando aí que, de novo, aquilo que você falou lá no início, né? Nem sempre a meta principal vai ser atingida, mas Sim, estar preparado para galgar o caminho aí para chegar lá faz toda a diferença, né? sim, sim, Surgiu uma outra oportunidade, você abraçou essa outra oportunidade sim. e fez valer a pena, né, Antônio, Uhum. durante o tempo que você teve lá, né? Realmente, assim, a meta principal se eu fosse a ferro e fogo, teria ficado em São Carlos e teria feito carreira, provavelmente na área da comunicação, na publicidade, alguma coisa relacionada a isso. Mas é aquilo.
eu tinha, assim, o que a história me ensinou muito é essa coisa do homem renascentista, né? O cara que sabia de muitas coisas, né? É, uma mais aprofundada, outra menos, mas que tinha um conhecimento muito grande, né? De várias áreas, que ia da política à matemática, né? Eu falei, nossa, mas por que não, né? Assim, por que que eu preciso exatamente ser especialista, né? E eu já estava assim em mundos bastante diversos, que eu estava no direito previdenciário, no INSS, que eu tive que aprender, que não é a minha formação em direito, né? Mas eu tive que Uhum. aprender direito previdenciário para trabalhar. E, por um lado, direito previdenciário, e por outro, vivendo a história e todas as outras coisas que eu gostava, né? Falei, nossa, parece que existe mais coisa além da especialização, né? Além de um ser humano muito fechado e muito especialista, né? E e daí, quando a faculdade acabou, eu não exerci história, assim, eu não dei aula. Eu dei aula no cursinho da Unesp muito brevemente, assim, que me chamaram para ajudar no projeto social, e aí eu dei aula um pouco lá. Mas a docência nunca foi a minha mesmo. E aí acabou o curso de história, eu pensei, tá, agora eu vou prestar outro concurso. O do INSS é legal e tal, mas agora eu quero ir para a minha mesmo. E Uhum. aí fiquei me estruturando, buscando informações para prestar o concurso do Itamaraty. E Uau. aí sim eu estaria realizada. Aí aquela curva que eu fiz, e Uhum. eu ia voltar pro meu plano, né? Que era mexer com relações internacionais. E nisso comecei a estudar francês, terminei o curso de francês, e aí comecei a me preparar com as outras matérias, economia, geografia, direito e tal. E assim, isso depois que eu acabei o curso, foi um projeto de 2 anos, mais ou menos, depois que eu acabei o curso de História. E nisso, a minha irmã fazendo faculdade de design lá em Bauru, ela voltou para Franca e voltou com um ofício a mais, que ela voltou entendendo de acrobacias aéreas, né? Hum. Arte circense. E aí E ela... um ofício bem Bem, diferente, diga-se de passagem. pois é. Dentro da arte, né? É assim, acaba flertando muito com o curso de design, que no caso ela voltou especialista em design de produto. Então Uhum. ela voltou sabendo costurar muito bem, já na área de design de moda e tal. Então, meio que as coisas assim flertavam uma com a outra ali, né? Um pouco distante, mas acabaria fazendo sentido dali pra frente na Aham. nossa vida, né? E aí ela veio e começou a dar aula aqui na Afago, ficou um tempo lá até o projeto acabar. E nisso a gente pensou, nossa, tem público, né? Tem uma turma aí. Por que não montar um espaço para dar aula de circo aqui em Franca, né? Que não tinha nada parecido. E, e aí eu tava ali com essa ideia de prestar relações, de prestar o concurso do Itamaraty. Ali foi outro ponto de virada, que eu falei, nossa, ou eu empreendo e meto a cara com tudo nisso aqui, ou eu fico estudando para concurso, né? Então eu vou apostar no empreendedorismo. E aí desisto do Itamaraty e vamos focar em construir a Academia Hub, né? E nisso a Hub hoje está com 8 anos, que foi esse outro ponto de virada, que eu comecei a entender, a estar no mundo fitness não mais enquanto aluno de N modalidades que eu fiz até então, mas como empresário Do outro do lado, né? outro lado. E aí eu falei, nossa, eu preciso ajudar mais a minha irmã. E eu preciso entender mais também do negócio. Vou fazer educação física. E nisso, assim, o curso de História serviu lindamente, porque uma segunda graduação, uma segunda licenciatura dá para fazer bem rapidinho, 2 anos e meio. E assim eu terminei um novo bacharelado e uma nova licenciatura em educação física. E eu falo muito isso. Hoje eu vejo isso com muita clareza, que assim, sonhando o sonho da minha irmã, acabei sonhando o meu sonho. Acabei descobrindo o meu sonho, né? Uau. Porque até então, assim, eu via as oportunidades e eu ia jogando com elas. Ah, apareceu essa, eu vou nessa. Apareceu outra, eu vou aqui e tal. Mas ali sim, eu senti, assim, um amor muito grande pelo servir, pelo atender, né? Já atendia muito no INSS, mas ali, quando eu me vi transformando vidas, resolvendo dores. Ah, tenho uma dor no tornozelo, não tenho mais. Nossa, tô com uma dor de coluna terrível.
Nossa, agora eu não tenho mais, depois das Graças suas aulas e ao tal. que você ensinou aquela pessoa a fazer. Nossa, e aquilo assim, eu falei, cara, é isso, eu quero mais disso, assim, tá pouco, eu quero comer isso com a mão, assim, daqui pra frente, né? E então, paralelo à RUP, eu comecei a desenvolver personal training e aí fui fazendo, gostando cada vez mais da educação física, da parte de treinamento funcional, da parte de reabilitação física. E uma coisa também assim que me empurrou muito para a educação física foi exatamente a vivência. E a vivência não só na parte de exercício, mas na parte de reabilitação, de fisioterapia, porque assim, eu que tive mielomeningocele, tive sequela de mielomeningocele desde o do nascimento, convivi muito cedo com essa parte de reabilitação e da necessidade de me mexer exatamente para que a minha situação não piorasse, que eu tivesse uma qualidade de vida melhor, né? Então, desde planura, desde sempre, eu tive essa necessidade de estar na atividade física, engajado com o exercício físico, e fui pegando gosto por várias modalidades. Eu conheci a natação desde muito cedo, desde moleque, desde criança, desde planura. E aí, quando eu mudei para Barretos com 12 anos, eu conheci o basquete adaptado, que tinha um Que professor massa, para cara. isso, lá em Barretos. E aí eu conheci um professor que sabia muito da parte de acessibilidade, de esporte inclusivo. E assim, é engraçado que eu fui conhecer a educação física escolar já adolescente. Porque até então eu fui sempre poupado disso. Fui sempre poupado de fazer educação física, de participar com a molecada. Não, você não precisa fazer, é só trazer um E era atestado. vendido como um benefício. Era um benefício, era uma coisa a mais, né? Ah, a molecada tá aqui pra brincar e tal. E eu não participava, assim. Eu fui participar só adolescente mesmo da educação física. Já lá embaixo que o professor Zé Paulo Almeida, ele falou assim, ó... Você vai fazer educação física a partir de hoje. Qual o motivo de você não fazer educação física? Uau. Ah, mas... E aí na minha cabeça era porque eu era pessoa com deficiência. Por isso, era só por isso, não tinha outro motivo. Ah, eu não posso, eu não consigo e tal. Não, peraí, você vai fazer. E aí, Nossa, repete o nome dele. José Paulo Olmedo, lá de Olímpia. Professor José Paulo É o Olmedo. Olmedo, é um cara maravilhoso. Parabéns, cara. É um dos grandes heróis, assim, porque eu falo muito isso, assim. Os meus heróis não são a Katy Perry e a Lady Gaga, assim, não. É pessoa de Franca, é pessoa de Olímpia, é pessoa de Barretos, e principalmente o pessoal da parte do fitness, assim, porque eles mudaram a minha vida de tantas formas e de tantas vezes, porque a primeira grande revolução, assim, de acreditar em mim e de pensar que as coisas eram possíveis e só bastava mesmo que elas fossem adaptadas. Foi ali com o Zé Paulo, ali no começo da adolescência, que eu conheci o basquete. O basquete sobre rodas em Barretos, ele foi, assim, fomentado um tempo. E aí, assim, a gente teve um lampejo, assim, do que poderia ser o basquete. Mas, por falta de apoio, o basquete em Barretos acabou não progredindo. Mas me deu a grande gana, assim, pra querer mais do esporte, né? E a virada de chave. E a virada pô. de chave. Você é tão Sim, capaz quanto qualquer sim. outra pessoa. Que só bastava que as coisas fossem adaptadas para que acontecessem, né? E do basquete, eu mudei para São Carlos. Ali em São Carlos eu não fiz nada, eu tava só por conta mesmo da UFSCar. Mas quando eu vim para Franca, eu conheci o jiu-jitsu. Foi assim, o professor Rafael Alves, que é professor de educação física, faixa preta de jiu-jitsu, ali do Diego Galante. E eu conheci ele na faculdade de História, a gente ia para as festas junto, ele já era professor de educação física e tal, mas ele gostava muito do ambiente universitário, a gente estava sempre junto. E aí eu falei para ele, cara, eu tive uma experiência muito lá de criança em judô. Quando eu tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade, eu conheci o judô em planura. Cara, eu tenho vontade de voltar, de conhecer mais, assim, porque... E assim, tava naquela febre, o UFC, todo mundo falando de UFC, todos os brasileiros ganhando tudo e tal. Falei, cara, eu tenho curiosidade, porque assim, o jiu-jitsu é feito no solo, basicamente. Então, assim, do chão não passa, né? Sento no chão ali e vejo o que acontece, né?
Ele, tá bom, eu vou te levar um dia pra treinar, pode ficar tranquilo. E ficou por isso. E assim, vários outros encontros a gente tava ali tendo e tal, e nada, eu falei, pô, e aí, que dia que vai ser, né? Esse dia que eu quero mesmo, de verdade. Tá bom, vou te levar. Aí eu conheci o jiu-jitsu através da academia do Fulvio Mamed. E o Rafael me levou lá, ele falou, ó, é daqui, agora é com você e o Fulvio. E foi assim, eu olhando pro Fulvio, o Fulvio me olhando, e agora o que nós vamos fazer, né? A gente teve que inventar, né? Inventar e adaptar a arte às minhas necessidades, assim. E impressionante como que houve essa adaptação, como que o jiu-jitsu, ele foi, assim, mais uma ferramenta para eu me conhecer, para eu me desenvolver espiritualmente, principalmente, fisicamente também, porque me deu muitos insights, assim, de integração, do corpo, porque até então os esportes que eu praticava eram esportes que cuidavam só de membros superiores. Uhum. Basquete, a própria academia, musculação e tal. Mas ali no jiu-jitsu não. O jiu-jitsu ele me obrigou assim a ter uma inteligência maior e integrar muito mais coisas. Assim, eu tenho paresia de membros inferiores, então eu tenho limitação de movimento, mas eu não tenho falta de movimento. Uhum. A perna tem menos força e tal, mas assim, eu tenho resposta. Se eu pedir, ela me atende, mesmo que menos, né? E nisso, o jiu-jitsu me obrigou, assim, a ter esse foco global no corpo. E nisso, realmente, eu fui tendo mais, assim, afinando movimentos de membros inferiores e melhorou demais a minha condição e a minha consciência em membros inferiores. E isso me ajuda muito no dia a dia, porque a função de entrar no carro, sair do carro, fazer transferência de uma superfície para outra, tudo isso, nossa, o jiu-jitsu jogou essa possibilidade lá em cima, assim, mudou completamente. E então essa história minha com a atividade física sempre foi assim, se transformando, se reinventando, até que a gente chega na RUP, né? Então, fazer educação física foi um imperativo assim, além do empreendedorismo, mas era uma coisa assim que, nossa, só eu não percebia, assim, que era a minha. Uhum. E até porque existia essa falta de crença de que era possível fazer educação física, ser um professor de educação física com deficiência. Uhum. E que a gente tem esse estigma, inclusive, em vários campos, né? Você tem que ter um determinado corpo para ser nutricionista, senão você não sabe de nutrição. Você tem que ter um determinado corpo para ser profissional de educação física, senão você não sabe dar aula. E por aí vai, a gente encontra esses estigmas em vários setores, né? Eu vivia esse estigma, falava, não, imagina, um professor de educação física com deficiência. Na sua E cabeça não fazia não sentido. fazia sentido. Até que eu falei, vou me jogar, vou ver o que acontece. E de fato, me formei no pior momento possível, que era a pandemia, né? Me Uhum. formei numa transição de 2019 para 2020. 2019 eu ainda estava no presencial, eu estava lá na academia dando aula para os alunos de circo, e eu estava dando preparação física para o circo. E, e nisso fechou tudo, eu fui para casa, eu vou te falar que eu não tinha tanta segurança ainda em dar aula, em ser professor e tal. E eu tava no pior cenário possível. Eu tava em casa, o que eu tinha era uma câmera, conexão com a internet, e a RUP fechou nesse período, e a gente tinha que manter os alunos de alguma forma ativos e engajados. E eu falei pra minha irmã, tá, assumo daqui e a gente vai dar fitness, a gente vai dar preparação física pra todo mundo. Quem quiser tá comigo online, a gente vai, né? E então tá, vamos ligar a câmera e ver o que acontece. Da aula de É, educação de física educação à física distância. à distância. E uma pessoa Disruptivo, né? e disruptivo, porque é uma pessoa com deficiência, porque eu não vou conseguir acompanhar os alunos. Então, eu tive que me forçar e me desenvolver muito nessa questão do comando verbal. E devo, assim, ao anjo que é a minha esposa, de ter feito comigo as aulas e de ter, assim, simulado assim,
e ter pego todos os meus comandos e ter transposto isso em imagem, assim. Olha, desse jeito que faz e Você tal. dava o comando e Eu ela dava o executava. comando e ela executava. E essa anja na minha vida, assim, me forjou professor dentro desse cenário tão desafiador que foi 2020, né? E tem um dia que ela falou, não, tá bom, você já sabe fazer isso daí, eu não vou aparecer mais, não. Se vira. Se vira. E assim foi. E ali começou a minha história. Ali, assim, 2019 foi muito importante, mas eu falo que a minha história como professor de educação física mesmo começou em 2020, porque eu encontrei, inclusive, o meu formato. Que o meu formato, ele era, sim, de aulas online, ele era para essas pessoas que tinham o tempo muito apertado, assim, inclusive para pegar o carro e se deslocar para um lugar e depois voltar para casa e tal. Então, eu descobri esse nicho, que era dessas aulas particulares online, e descobri também que, assim, que eu tinha um método, inclusive um método de planilhar as coisas. Eu desenvolvi essa capacidade também de botar tudo no Excel, entregar para a pessoa, falar, olha, enquanto a gente não estiver junto, é isso aqui que você vai fazer. E assim, aí só história daqui para frente, né? Que show, cara. Tô encantado aqui com a guinada que você conseguiu dar aí nessa carreira, né? Que você começou focado em atendimento no INSS, Sim. depois já se descobriu na educação física, na Aham. academia, conseguiu migrar pro digital. Fantástico demais, cara. Sim. Mas antes da gente ir pro próximo, eu queria que você explorasse um pouquinho mais como é que foi a sua... De onde veio a tal da ginástica Sim. natural, cara? Sim, sim, sim. Nossa. O que é ginástica natural, Antônio? De novo, esse foi mais um grito de onde que eu devia estar, assim. Mais uma coisa que escancarou na minha frente, assim, que não tinha como. Tinha que ser profissional de saúde, tinha que ser professor de educação física. Ali no jiu-jitsu, a gente tem, assim, grandes referências e o jiu-jitsu, ele se preocupa muito com legado, né? Assim, desde da família Gracie, né? Todo o desenvolvimento desde que a família ainda estava no Amazonas, depois migrou pro Rio de Janeiro e assim difundiu o jiu-jitsu no Brasil inteiro. E antes disso, os japoneses que vieram para ensinar o jiu-jitsu japonês, né? E a gente é muito preocupado e valoriza muito esse legado. E nisso, falando sobre legado e falando sobre quem veio antes da gente, o meu professor de jiu-jitsu na época, o Samuel Squarize, que é meu outro herói, assim, meu outro grande herói, e vou falar de vários heróis que eu fui ganhando nessa vida e principalmente dentro da educação física. Samuel, grande herói, que ele falou sobre é, a gente falando sobre os antigos, né? E nisso a gente tava falando de um cara que ele era um professor de jiu-jitsu, que ele estudou com os Gracie da época e que ele também era professor de educação física e ele tinha desenvolvido uma modalidade que envolvia yoga, jiu-jitsu e calistenia. Peraí. Yoga, Yoga, jiu-jitsu jiu-jitsu e e calistenia. calistenia. Que era assim, que era tudo que ele fazia na vida dele, que ele era um praticante de yoga, ele era um praticante de jiu-jitsu faixa preta dos antigos, e também ele fazia calistenia porque ele era carioca, então o exercício na praia era uma coisa muito comum para ele, né? E nisso eu conheci o professor Álvaro Romano, e ainda no jiu-jitsu e ainda fazendo educação física. Eu não era nem formado ainda em educação física. Eu tava no caminho, né? E o Samuel falou, cara, você tá fazendo educação física. Já faz jiu-jitsu há décadas, né? Por que você não fala com o professor Álvaro Romano? Porque ele tem uma modalidade aí, ginástica natural. Pode ser uma coisa que vai dar certo pra você. Eu acho que combina, ele falou. Tá, vou procurar, né? Vou procurar saber quem é o Álvaro Romano. E nisso fui buscar, descobri. Nossa, falei, cara, que incrível isso que o cara faz. Mistura movimentos dos animais, respiração, luta de solo, rolamentos e tal. E só com o peso do corpo, né, cara? Eu falei, cara, se deu pé pro jiu-jitsu, talvez dá pé pra ginástica natural, né? Eu acho que dá bom, vamos ver, né? E aí, ele é um carioca, né, que tá morando nos Estados Unidos há muito tempo e sempre lá e cá, sempre Estados Unidos e Brasil, divulgando a ginástica natural no mundo.
E nisso, eu vi que tinha um flyer que tava falando sobre uma certificação em ginástica natural, a primeira certificação, o primeiro módulo, nível 1, em São Paulo. Mais perto. Mais perto. E eu falei, cara, eu acho que eu vou encarar essa de São Paulo. Mandei um e-mail lá pro professor Álvaro, expliquei, né? Falei, professor, sou aluno, eu sou praticante de jiu-jitsu há muito tempo, tô fazendo educação física. E assim, eu tenho deficiência, ando em cadeira de roda e tal. E queria saber se eu poderia fazer a sua certificação. Aí ele falou, ó, faz o seguinte, vem pra cá, vamos ver o que acontece. Bem cariocão, né? Vem aqui, do lado, né, Franca e são 50 minutos, né, você tá ali. Aí fui lá pra São Paulo, uma certificação de 3 dias, de sexta a domingo. E cheguei lá, todo tímido, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer, né, nervoso e tal. E fui, né? Entrei no flow ali, ele propondo os exercícios, fazendo e tal. Sexta-feira acabou, depois de 8 horas de exercício físico. Aí, ai, meu Deus. Será que eu tô agradando, né? Porque eu tô todo dolorido. Cara, 8 horas de exercício é pra ficar dolorido, hein? 8 horas. Nossa, e repetindo e repetindo. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi muito com o mestre Álvaro, que é a questão da excelência, assim, tinha que ser excelente. E não é porque era pra mim ou pro outro, enfim, independente do corpo que tivesse lá, tinha que ser excelente. E nisso, né, a gente foi batendo nessa essa questão de ficar esse movimento bem apurado e tal. E sexta acabou, aí voltei no sábado lá cheio de dor, ai meu Deus, metade do caminho, né? E aí fomos lá, terminamos mais um dia, e assim... Mais um dia de 8 horas de mais exercício. um dia de 8 horas. E sem muita informação. Pô, mas será que tá dando certo? Será que não, né? Será que eu tô agradando? Será que não? Chegamos no domingo ali. E aí o curso acaba mais cedo, porque o pessoal do Brasil inteiro tava em São Paulo, tinha que ir embora e tal, pra dar tempo de todo mundo ir embora. E aí começou a chamada, né? De A a Z ali, em ordem alfabética, pra entregar o certificado. E A, B, C. Eu falei, vixe, meu já pulou, né? Passou o A. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente, né? Vixe, será que não vai rolar, né? Será que vai ter aquela conversa de canto? Então, né? Muito obrigado e tal. Eu falei, vixe, vamos Daí vem ver. aquele mas, né? Mais, exatamente. Volta pra sua cidade, vai ser feliz, né? Aí, terminou a chamada, todo mundo pegou e tal. E aí, Antônio, preciso falar com você. Eu falei, claro, mestre, vamos conversar. Aí ele falou, olha, você fez os 3 dias, você passou por todo o programa, por todos os movimentos, inclusive para a parte de ensinar, que no segundo dia tinha isso, a gente tinha que ensinar para um colega, você passou por todo o treinamento, e assim, como a gente não sabia o que ia acontecer, até onde a gente poderia chegar, eu não trouxe seu certificado, mas a partir de hoje, não tem como eu não te falar que você é um instrutor de ginástica natural nível 1, Uau. tal qual você veio aqui buscar. E, nossa, assim, eu me emociono toda vez que eu conto, porque realmente foi uma coisa, assim, que muito transformadora na minha vida, porque o meu caminho estava sendo traçado, assim, e a trilha, assim, eu tava picando um mato que não existia em lugar nenhum, né? Tava tudo fechado e eu tava picando esse mato e fazendo o meu caminho. E esses 3 dias me mostraram, falaram assim, nossa, é isso, só pode ser isso. E é exatamente aquele lance que a gente falou sobre o homem da Renascença. Era uma coisa que misturava tudo que eu queria, que era ajudar a pessoa a se centrar, porque tinha as técnicas de respiração. Então, eu ajudava essa pessoa a se centrar, a desenvolver a capacidade dela de resiliência. Tinha a parte do fitness, que também eu gostava muito, que era propor saúde, propor um corpo mais preparado, né? Mobilidade, força, flexibilidade. Tinha todo esse combo de várias valências ali. E tinha a questão também de levar isso pro jiu-jitsu, assim, para levar pra área de lutas e tal, que era uma coisa que eu gostava demais. Nossa, me achei na ginástica natural, eu sei que tipo de professor de educação física eu quero ser daqui para frente. E nisso eu comecei a cada vez mais especialidades relacionadas ao treinamento funcional.
E do nível 1, vieram nível 2, nível 3, nível 4. Uau. Virei amigo do professor Álvaro, ele tá aí no mundo inteiro, Brasil, Estados Unidos, rodando o mundo inteiro com seminários e preparando os professores que vão ficar tocando a ginástica natural, né? E assim, nossa, eu tenho um baita orgulho de falar que eu sou um representante da ginástica natural aqui em Franca e um representante da ginástica natural com deficiência, o primeiro, inclusive, do curso de ginástica natural com o Álvaro Romano. Assim, é um legado que a gente se alegra junto, eu e o professor Álvaro, que, nossa, é um bate-bola e uma construção, assim, fantástica. Depois das certificações, vieram, assim, convites fantásticos. Um deles, o Álvaro me ligou, eu tava aqui em Franca, ele falou, cara, você tem que vir pro Rio de Janeiro amanhã. Falei, cara... São Paulo já não é logo ali, Rio de Janeiro. Amanhã, pô, Álvaro, assim você me quebra, né? Então, ele, cara, mas assim, você tem que estar aqui, não tem jeito, assim, eu vou dar uma aula na academia da Kira Grace e eu vou falar de ginástica natural adaptada, porque a gente tem um professor aqui no Rio de Janeiro, professor Hadley, que ele se envolveu num assalto e tal, e aí foram assaltar ele, levou um tiro, ele ficou tetraplégico e ele não deixou de fazer jiu-jitsu. Ele continuou o jiu-jitsu... Tetraplégico. E ele vai estar aqui na academia, ele vai falar, ele vai demonstrar algumas coisas, e eu queria que você também tivesse, pra gente mostrar a ginástica natural aplicada a você, como que você absorveu a ginástica natural. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, fui lá pra academia da Kira. Antônio. Aí conheci Malvino Salvador, Raul Gasolo, o pessoal que treinava lá na academia dela. E, nossa, assim, aí eu vejo as relações internacionais aplicadas. Sim. E aí, aqueles planos de moleque, tá? Quero entrar no Itamaraty e tal, quero ser diplomata. E aí eu vejo a diplomacia acontecendo, assim, na vida real, em outras coisas que não a política, né, mas relacionada ao esporte e na prática, assim, eu falei, cara, eu consegui encaixar, assim, essa curvona que eu fiz, de alguma forma, eu consegui recentrar ela e essa ideia de falar com pessoas, de estar com pessoas, de viajar, tá acontecendo, né, de outra forma, mas tá acontecendo. Cara, que coisa incrível, olha onde que as coisas estão me levando, assim, essas sementes jogadas lá atrás, olha onde elas estão me levando. E daí, cara, eu comecei a dar aula de ginástica natural, ela se adequa, assim, 100% ao online, e ela é disponível para qualquer lugar, assim, se você tiver um tapete, você tem ginástica natural, assim, se tiver um cômodo de 2x2, você tem ginástica natural. É uma coisa que assim, ela é muito fácil de se adaptar. E se adapta a qualquer corpo, a qualquer condição, né? E eu sou a prova viva disso. E nisso, fazendo esses cursos, treinamento funcional, ginástica natural e tal, veio a pandemia e eu comecei a estudar muito. Falei, não, agora é a hora de estudar mesmo, para que quando tudo isso acabar, eu esteja pronto para pegar o meu nicho, né? E nisso a minha esposa falou, cara, você tá estudando isso tudo aí e tal... Legal, muito bem, tá certo, né? Mas assim... Pode te dar um choque de realidade. Bem por aí. Ó, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não sabe se isso aí vai te dar o retorno que você espera e tal. Por que você não presta medicina? Eu falei, vixe, medicina, mano. Assim, é completamente incompatível, né? Eu sou filho de operário, né? Meu pai, seu Antônio, ele trabalhou a vida inteira na usina de Furnas, lá em Planura. Minha mãe, ela foi empregada doméstica há muito tempo. Assim, é incompatível, não é a minha realidade. E assim, o salário do INSS também não dá. Não dá mesmo. Essa risadinha não dá mesmo. Ela, não, mas... E financiamento? Sei lá, vamos ver, né, se existe financiamento e tal. Eu não sabia que existia financiamento de banco para medicina, né? E eu fui pesquisar, falei, olha, talvez dê. Não tá fácil, mas talvez dê. Vamos tentar? Aí a Aline falou, cara,
tô junto, a gente vai trabalhar junto e a gente vai fazer isso acontecer. Você vai formar aquela coisa. E eu, meu Deus, não sei como, né? Mas vamos, né? E aí eu falei, então tá, eu vou dar essa chance. E, assim, com uma companheira que acredita tanto e que avaliza seus projetos, assim, a ponto de falar, o seu projeto é o meu projeto, falei, cara, É de arrepiar, né, não cara? tem como, né? Assim, você tira força de onde nunca existiu, você vai e faz, e mete a cara, e trabalha, e estuda, e vira à noite, e faz o que tem que fazer. E nisso eu prestei o vestibular em 2021, 22 eu entrei, e já são 3 anos de medicina, e é isso, esse caminho, essa estrada que a gente vai picando, e essa trilha que vai acontecendo, cara, eu vou te falar que ela tá cada vez mais funda e eu tô cada vez mais certo, assim, de ter acertado em carreira de saúde, assim, ser um profissional da saúde antes de qualquer coisa. Não é ser médico, não é ser personal trainer, não. Eu sou um profissional de saúde e eu cuido da saúde. E hoje eu entendo que o cuidado da saúde é o cuidado espiritual, físico, social, é esse cuidado ampliado. E hoje eu entendo perfeitamente que tipo de médico eu quero ser. Eu já sabia que tipo de professor de educação física eu queria ser. E agora, assim, lapidou. Eu não vou te falar nem que mudou. Porque eu já sei que profissional de saúde que eu sou Você na já educação tem essa física. Eu clareza. já tenho essa clareza. Então eu já sei que profissional de saúde que eu sou e eu tô agregando conhecimento. Mas em termos de ética, eu já sei exatamente o que é ser isso aqui e que tipo de profissional eu tenho que ser com essas pessoas, com esses pacientes que já vão acontecer na minha vida. Então, eu sei que tipo de entrega que é essa, e é a entrega do humano para o humano, assim, eu quero tratar do humano, não é a doença, é além, olhar no olho e atravessar esse olhar, e ver o que tem dentro mesmo, então, é, Entender de fato, né, entender de fato, atrás daquela queixa que chegou sim, ali, existe uma história, uma né? história, e cuidar dela e respeitar ela, porque aquela coisa, que aquela vida ali não é tudo que vale. De repente, não é. A gente tem os nossos manuais, os nossos protocolos, mas talvez para aquela pessoa não faz sentido, vai mais atrapalhar. Tem coisa que vai mais atrapalhar do que ajudar, inclusive, porque e assim, eu falo isso com a minha história, Com assim, conhecimento de com causa, né? conhecimento, porque em centros de reabilitação eu vivi a minha vida inteira. Então, aos 16 anos, me chamaram para fazer uma cirurgia de coluna para poder corrigir escoliose. E aí, quando eu cheguei para operar, falaram: a gente não pode operar porque antes dessa cirurgia você tem que fazer outras cirurgias de correção para depois a gente chegar na cirurgia de escoliose. Mas assim, o que você sente? O médico falou desse jeito para mim. O que você sente de... O que você tem dificuldade? Eu falei, doutor, na hora que eu vou caminhar de muleta, meu joelho falseia e entra, né? Ele, tá, vamos operar. Só com essa explicação, Só com isso. Já tá aqui mesmo, né? Aquela coisa. Cirurgia de joelho tá na promoção. Vamos fazer. só hoje, aproveita. Só hoje, aproveita. Falei, uai. Minha mãe e meu pai, leigos, né? Falaram, uai, você tá falando que você tem que fazer, né? E eu com 16 anos, uai. Se ele que estudou tá falando que tem que fazer. Beleza. Fiz. Eu fiz uma cirurgia de fêmur que me deixou 3 meses com uma perna esticada. Eu não tinha nem cadeira de roda para isso, porque, né, tive que alugar uma cadeira que esticasse a perna. Eu era um moleque que tava no segundo colegial, então, vida social, tchau, né? Eu já não era muito bom disso naturalmente. O negócio piorou muito, mas muito mesmo. E foram 3 meses fora a reabilitação, porque aí minha perna estava atrofiada, dura pra frente, né? E foi uma reabilitação longuíssima para um resultado assim. Assim, a muleta já não era uma coisa da minha vida cotidiana, porque funcionalmente não era uma coisa tão interessante, assim. Uhum. Era perigoso andar de muleta, não tinha tanto equilíbrio, tanta firmeza, poderia cair e tal. Então, a muleta já não era uma realidade da minha vida.
E nisso eu ganhei uma cirurgia para poder andar com mais firmeza, em tese. Mas, assim, Na prática, não isso tinha não função aconteceu. nenhuma. Não tinha função nenhuma aquela cirurgia. Então, é isso. Baseado nisso, eu sei, inclusive, que eu não quero fazer com a pessoa. Uhum. Que, assim, eu preciso entender muito bem a vida dela e saber que procedimento vai fazer sentido, principalmente. E, inclusive, se não for uma coisa de risco de vida, que não era uma cirurgia eletiva que eu poderia ou não ter feito. Sim. E assim, se eu não tivesse feito, não teria mudado nada. Eu não teria ganhado uma repercussão na minha perna direita, que ela não tem tanta flexibilidade quanto a perna esquerda mais, por conta dessa Uhum. cirurgia. Não teria me atrasado tanto socialmente, porque esse olhar também que eu quero estender daqui para frente, que é olhar a pessoa com deficiência, mas olhar a pessoa com deficiência em contexto. Não a pessoa com deficiência e pressupor que todas elas são restritas ao lar, que eu não sei se é uma mentalidade que fazia sentido há 20 anos, 30 anos, e talvez nem faz mais sentido nesses centros de reabilitação, mas eu sei muito bem o que eu não quero, assim, que é olhar e olhar só a doença, olhar e olhar só a limitação, mas saber se essa pessoa é restrita ao lar ou não, se essa pessoa tem vida social, a que ponto que ela consegue expandir o seu círculo social, e qual que é a repercussão daquilo que eu proponho para ela, né? Eu vou muito mais ajudar, eu vou atrapalhar. Então, hoje eu tenho muita clareza sobre isso. Que profissional que eu quero ser? A gente pode chamar isso de uma visão holística, Muito, muito. que você vai estar contextualizando ali com o paciente. Uhum, Desde a preparação física uhum. dele, essa questão que você trouxe aí da respiração, Sim. do conhecimento que a ginástica natural te trouxe do yoga. Uhum. Então a gente está falando de em um atendimento, ele vai ter um atendimento Sim, multidisciplinar. sim. É fantástico É isso, né, bem por cara? aí. É um atendimento multidisciplinar que, assim, eu nunca vou deixar de ser professor de educação física, mesmo enquanto eu estiver na medicina, porque eu preciso fazer a pessoa olhar para ela. Eu preciso, por exemplo, uma coisa tão boba que a gente aprende ali na educação física, e principalmente com técnicas de coaching, cara, olha a sua agenda. Você está falando que você não pode, que você não tem tempo, que não é possível e que não tem jeito. Tá, beleza. Olhou a sua agenda de um dia inteirinho? Beleza. Agora sim, você tá vendo o que você faz. Anota certinho, às 8, o que você faz? Às 9, o que você faz? Às 10, inclusive o tempo que você gasta olhando o celular. Aliás, o celular, ele te dá um relatório, né, de É, consumo de tal aplicativo, sim, de... de quanto tempo que você ficou preso na tela, né? O, Uhum, o uso total dele, né? Ah, mais 10%, menos 10%, né? uhum. Ele te avisa tudo isso daí. Então faz uma agenda do seu dia e me fala como é que é. E aí, francamente, não dá pra gente trocar de lugar alguma coisa? De repente o tempo de tela, ou seja outra coisa que você esteja estendendo demais? E então começa por aí, preparação de agenda. A primeira coisa, eu acho isso muito básico, no sentido de assim, mas eu sei que precisa, eu sei, né, o cara tá consciente, super consciente que ele precisa mudar, que tal coisa é melhor, que a ginástica é melhor, que comer direito é melhor, tá? Ele sabe tudo isso, eu não preciso ficar explicando, tá? Mas eu preciso então preparar o terreno. E eu acho que começa por aí, criando uma agenda. Monta a sua agenda de um dia e olha francamente para ele. Não dá mesmo para trocar nada de lugar ou para, eu vou vender um pouquinho desse tempo aqui e vou colocar ele em outro lugar aqui, ou eu vou diminuir e tal, alguma Uhum. coisa e fazer essas trocas, esses encaixes, porque dá. E Dá. assim, se a gente, e eu gosto muito disso, que é pegar na mão e ir junto, que no coaching a gente chama de patrocínio positivo, né? Que a gente vai junto com a pessoa, né? E eu acho isso, assim, sensacional, porque prescrição eu te prescrevo, você guarda na primeira gaveta aí, e não tem adesão, porque eu preciso entender a sua vida para prescrever qualquer coisa, né? Tudo bem, médico não, ele não tem curso de educação física, ele não pode prescrever. Tá bom, ele não pode prescrever, mas ele pode amarrar mais a situação e falar: olha, eu vou te dar uma meta. Na Uhum. próxima consulta, sua meta é essa. A gente vai ver se você vai cumprir ou não. Se não cumprir, o que a gente pode ajustar e tal, e aí vai. Porque assim, ó, você precisa comer melhor, você precisa dormir melhor, você precisa se exercitar. Vai pra sua casa. E o como, né? Como? Como?
mas eu tenho dinheiro para fazer isso? Quais são as minhas condições para fazer isso? Essa prescrição pro Antônio é de um Faz jeito, sentido. pro André é de outro jeito, né? Tem Aham. que adaptar com a vida do Antônio e com a vida do André. Sim. Não dá pra ser a mesma pra todo mundo. Sim. Né? E até para entender em que estágio da mudança essa pessoa tá. Para eu saber quais são os pontos dele fortes e os pontos fracos, montar aquela matriz SWOT, né? A gente pode usar até administração na área da saúde. Tô ligado aqui. Né? A gente monta uma matriz SWOT pro cara ali e entende quais são os pontos fracos, os pontos fortes, quais são os sabotadores dele, inclusive. Porque eu preciso entender a casa dele, eu preciso entender a família dele. De repente, tem gente falando pra ele que nada daquilo ali vale a pena, que é uma bobagem, uma grande bobagem, né? Que ninguém sabe de nada e quem sabe é a pessoa que tá dando palpite ali, né? Então, eu acho que o olhar holístico é o mais eficiente. E assim, o mais eficiente no sentido nem de buscar grandíssimas transformações, mas a transformação possível. Porque se a gente quiser a baita transformação, cara, a gente vai dar um tiro e vai acertar em quantos? E a chance dois? de desistir. A chance de desistir é muito grande, porque a pressão é muito grande. E aí a gente entra naquilo que a gente falou no começo. Cara, felicidade não é entrar em autoexploração. Porque se você entrar na ideia do trabalho enquanto eles dormem, cara, você vai morrer cedo, você vai deixar seus parentes, seus amados por trás. E isso, quando você tem essa meta gigantesca e você, no meio do caminho, você fala, não vou chegar, é muito fácil você jogar fora tudo que você já fez. Sim. E parar ali. Sim. E não continuar progredindo um pouquinho a cada dia, né? Sim, porque uma recaída, você se reorganizar para continuar na recaída, cara, é muito complicado. Você tem que estar muito bem preparado, você tem que ter um ambiente muito bom, porque a partir do momento que a pessoa, alguma coisa descontrola, ela pensa assim, chega na quarta-feira, na quinta-feira, nossa, eu não fui na academia nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. Sexta eu não preciso ir, porque já acabou a semana. Não, querido, você precisa voltar de algum jeito. Cada tem que dia ser hoje. é um dia, né? Tem que ser hoje, tem que ser agora. Faz o mínimo, porque a consistência é a chave. Não existe grande transformação sem consistência. É assim, eu vou dar tudo de mim hoje. Pô, e só o ano que vem? Aí não vai adiantar, né? Não vai adiantar. Antes, um pouquinho a cada dia, mas fazer sempre, do que fazer muito um dia só. Até porque a evidência científica fala que a diminuição de risco de morte acontece com 11 minutos de atividade física. 11 minutos? 11 minutos. Cara, se for parar pra pensar, o cara, se ele diminui o tempo que ele gasta no banho, dá certo. Exatamente. Dá Exatamente. É muito pouca coisa assim que você tem que cortar para encaixar 11 minutos. Claro que não é os 150 minutos semanais da OMS, né? Mas assim, a evidência científica fala que 11 minutos já te afasta de risco de morte precoce. Não, entre 11 minutos diários ou sedentarismo, vamos ficar com 11 minutos. Vamos ficar com pelo 11, menos, né? Vamos ficar com já 11. É uma coisa. Já é alguma coisa. Nossa, que show. Antônio, daria pra gente continuar esse papo? Eu acho que pelo menos assim, umas 8 horas contínuas, assim, acho que seria pouco ainda. Mas eu tenho algumas outras coisas que eu quero te perguntar aqui ainda antes da gente sequenciar pro final. Teve uma frase que você falou pra mim na nossa conversa que a gente teve antes, que ela ficou martelando na minha cabeça. Eu queria que você explorasse um pouco mais essa frase. Você falou assim pra mim: as histórias se tangenciam até se convergirem. O que essa frase representa pra você? Cara, realmente, assim, eu posso falar muito em relação à educação física, como a gente, assim, vai cruzando com pessoas, assim, e tal, e por acaso elas estão até no mesmo círculo, no mesmo mundo, mas a gente não tromba necessariamente até trombar, né? E é impressionante como a gente, assim, acontece, né? Acontece, as coisas... Quando elas precisam acontecer, elas acontecem, a gente acha essas pessoas. E, assim, esses seres iluminados, né? Inclusive, a gente falou em relação ao seu filho, Felipe, né? Que a gente estuda junto. Cara, ali, atrás das câmeras. Maravilhoso, Felipe, maravilhoso. E é impressionante, assim, que a gente já tinha os amigos em comum, né? Por acaso, né? A gente já ficou sabendo um do outro muito antes, né? E a gente se identifica, né? A gente se identifica só de ouvir falar de certas pessoas, né? Até que finalmente a gente conhece, né? E nesse momento a gente fala, olha, realmente, são identificações
de alma, né? As identificações de alma que a gente fala, cara, mesmo sem saber, parece que eu já sei tudo, né? Aham. Parece que a gente já sabe tudo um do outro, a gente já se reconhece muito e precisa de muita coisa para poder expressar muito pouca coisa para expressar o que precisa expressar, né? Seja no olhar, no sorriso e tal. E então eu vejo isso muito assim na minha vida e por isso que eu falo muito desses grandes heróis. O Rafael Alves que me levou pro jiu-jitsu, o professor Luiz Flávio, que era do boxe 320 também, que assim, me deu um apoio muito grande. O Marcel também do boxe 320, o Miron, que me abraçaram ali no momento que eu estava fazendo educação física, me ensinaram. É, o professor Zé Paulo Olmedo, o, nossa, o Adalto da FEAC, que cuida da parte de esportes adaptados, que eu fiz muito tempo treino de corrida aqui em Franca. E assim, são meus grandes heróis, assim, que a gente... É impressionante como a gente acaba sempre passando... Nossa, o Adalto mesmo, assim, passando muito perto, assim, as histórias passando muito perto, mas nada da gente se encontrar, até que um dia eu fui fazer estágio na escola que ele estava dando aula. E, Estágio de nossa, educação física. estágio de educação física. E aí ele brilhou o olho e falou, cara, nossa, assim, o que você faz? Me fala mais de você. Você faz esporte? Eu falei, nossa, o Adalto, assim, mais esporte, eu não sei se eu vou querer, não, porque assim, eu já faço um monte, cara. Ele, cara, mas você precisa conhecer a corrida. Você precisa conhecer a corrida. Corrida A adaptada, corrida pô. adaptada. A corrida que ela é feita com um triciclo. Tem uma roda na frente que ela direciona, né? E a roda atrás que é onde a gente toca a cadeira. Igual a cadeira tradicional, né? Então tem essa roda mais para guiar e para dar estabilidade. E aí eu conheci a corrida com o Adalto e por conta da educação física, por conta de estar estudando a educação física. E a corrida, assim, ela foi meu amor mais recente, assim. É Que massa, impressionante cara. o que é a gente estar no meio de uma corrida de rua É e, impressionante. assim, sem que haja nenhuma adaptação naquela modalidade. A única diferença é tempo de largada. Eu largo primeiro, o pelotão vem atrás. Cara, é sensacional. Assim, a liberdade, essa coisa de ver, de ter informações, receber informações novas, tá com o pessoal, porque o pessoal da corrida é muito unido. É. Então, nossa, esse processo de inclusão é maravilhoso e é muito relacionado a isso. Em tantas pessoas que a gente se tangencia, mas até que a gente se encontra e acontece esses eventos disruptivos, assim. Pô, o Adalto na minha vida foi muito transformador, porque ele me entregou uma paixão, assim, muito nova, muito recente, que, nossa, me abriu muito a cabeça para outras oportunidades, para a ideia de inclusão, para pensar a inclusão de maneira diferente, porque foi através da corrida que eu vou te falar que eu me reinventei enquanto pessoa que milita para a causa da inclusão social, para pessoa interessada em tomar a frente, inclusive estar na medicina é muito isso de estar à frente, porque a gente tem pouca história de pessoa com deficiência no curso de medicina. A gente atende, mas a gente não Não forma. exatamente. A gente é aquela coisa, atende muito público, porém não forma profissionais que tenham esse olhar e tenham essas características, né? E, e nisso a corrida me abriu muito, assim, de ter coragem de explorar a questão da deficiência, ter coragem de colocar isso para frente como uma necessidade e principalmente de me mostrar, de falar, olha, a vida da pessoa com deficiência é desse jeito. Vocês já sabiam disso? Porque fica um certo tabu, um receio de Sim. perguntar, né? Medo, né? De Medo, perguntar e ofender. de ofender e tal. Então, a corrida me abriu muito para isso, para me expor, para mostrar e para não ter vergonha e para pedir quando tem que pedir, né? Assim, isso aqui já deveria existir e tal. Essa adaptação num órgão público já deveria existir e tal. Então, nossa, foi muito por conta dessas tangenciações e depois desses encontros, assim. Nossa, eu vejo que
a minha vida é muito feita disso, assim. E que ninguém faz nada sozinho, no final das contas, né? Todo mundo precisa de todo mundo o tempo inteiro, né, Antônio? É aquela frase lá, é subir no ombro de gigantes, é subir no ombro dessas pessoas maravilhosas que têm essas visões diferentes e através delas criar essas pontes e fomentar esses novos caminhos. Então, nossa, eu dependo muito dos meus heróis e sou muito fã deles, assim, de pedir da gente ir junto, da gente fazer as transformações que tem que fazer, ou deles me darem essas ideias disruptivas, que o Samuel é um deles, assim, fora muito fora da curva, que a gente falou sobre reputação, né? Que o Samuel, ele me disse essa frase assim, cara... Squarize, né? O sobrenome dele? Samuel Squarize. Já vamos deixar registrado aqui que eu quero receber o senhor aí, aqui, Samuel, por gentileza, viu? Você vai vir aqui para falar sobre permacultura, agricultura sustentável, yoga, jiu-jitsu. É um cara fora da curva. Que show. O cara é maravilhoso. E aí, ele me fala isso um dia que eu tava muito bravo, porque eu não queria ser herói, eu não queria ser guerreiro, eu queria simplesmente sumir na multidão e ser só mais um, que ninguém ficasse me olhando e perguntando e tal. E daí, o Samuel falou, cara, isso que você colocou no Facebook reclamando, eu fiquei muito chateado, pessoalmente chateado, porque assim... Você fez um texto e publicou textão, bravo e tal, revoltado com o mundo. E aí ele falou, cara, tô tão chateado com aquilo que você escreveu, porque assim, me ofendeu pessoalmente, porque eu te acho isso tudo, você não vai deixar eu achar isso mais, a partir de hoje eu não posso me inspirar em você, eu não posso mais criar forças a partir da sua história. Nossa, aquilo ali já me deu um choque, né, cara? Eu já fiquei... essa eu Samuel, não é assim, cara. Isso aí que você tá falando nada a ver e tal. E continuei bravo e batendo o pé que não era aquilo que ele tá falando. Não, cara, beleza. Só tô te dando esse toque. E as coisas foram, assim, se assentando dentro de mim. E aquilo ali foi um incômodo muito grande, que eu tive que remoer aquilo e reformular aquilo por muito tempo. Ressignifiquei. E hoje eu entendo o que ele quer dizer, cara, principalmente na medicina, assim, com as aulas, de ter que sempre falar e falar muito sobre os temas. Assim, eu vi que no começo da medicina eu tava ficando mais acuado, eu tava deixando todo mundo falar para depois falar. Muitos professores vendo isso como uma característica, assim... positiva e tal, de generosidade. Tentando alimentar que isso era bonitinho. Que isso era... Nossa, que isso é muito maduro da sua parte. Mas não era essa ideia. Dentro de mim eu sabia que não era a generosidade que eu estava demonstrando. Eu poderia demonstrar em outros ramos, mas aquilo ali, naquele momento, não era. Era vergonha mesmo e tal. E a partir disso que o Samuel falou, eu comecei a entender. Falei... Aí ele falou, ele terminou falando assim, cara, você não quer isso daí pra você, essas pechas de guerreiro e etc. Mas, cara, você não vai fugir disso, porque o que as pessoas pensam é sobre elas, não é sobre você. É o que elas conseguem entender e formular sobre aquilo que elas estão vendo e participando no mundo. Cara, o que dá pra você fazer é duas coisas. Ou você chega antes e avisa todo mundo sobre o que você quer e como você quer ser tratado, como você quer ser conhecido e forma a sua reputação, ou você deixa a sua reputação se formar sozinha, se escondendo e tal. E aí as pessoas vão construir... E as pessoas vão construir a partir daquilo, né, cara? Então, e aí, o que você quer? Reputação você vai ter de qualquer maneira. Que lição, né, cara? E aí, cara, isso mudou completamente a minha visão, porque... Aí eu entendi a minha importância e a minha função dentro do movimento de inclusão e de acessibilidade. Que aí eu entendi que assim, as pessoas que vieram antes de mim precisam de mim. E as pessoas que estão sofrendo hoje também precisam de mim. E eu preciso construir a partir dessa história, eu preciso continuar a história de transformação, da acessibilidade, da inclusão da pessoa com deficiência. E de mostrar e de demonstrar as potencialidades, e de demonstrar o que é possível fazer na sociedade. E a importância de, inclusive, estar nos lugares, a representatividade, como ela é importante. Porque só de ver, e de ver muito, e de ver sempre, as pessoas se acostumam e se habituam ao Deixa de ser uma coisa assim... excêntrica. Atípica e começa a ser uma coisa normal. Uma coisa normal. A ponto de
de assim, nossa, olha, isso aqui eu sempre vi dessa forma, e nossa, agora eu vejo que o que para mim não é nada, para essas pessoas que estão aqui todo dia precisando, para elas são barreiras muito grandes, né? Então, é transformador, botar a cara a tapa, e aí, quando eu percebi que não era só por mim, que era por uma geração, por um legado de pessoas com deficiência que começa lá atrás, a coisa de 100 anos, de não poder sair na rua, porque as ruas tinham calçamentos impossíveis de se habitar, né? Com paralelepípedo e pedras e aquela coisa toda, né? Que coisa muito recente, centenária, né? Que as pessoas não saíam nem de casa. Então, eu vejo o que que é, e já que eu posso tanto, assim, no sentido de estar nos lugares e posso usar a minha comunicação para isso, eu assumi, então, esse legado, eu assumi essa condição de ser representante e de abrir caminhos. E por mais dolorido que isso seja, né? Mas assim como o Samuel disse, é muito melhor eu contar a minha história e direcionar os caminhos, e deixar as pessoas entenderem a partir daí, do que deixarem as pessoas formularem a partir só do que elas acham e tal. Inclusive, não permitir que elas me conheçam além desse estigma, inclusive. Então, se elas perceberem que existe uma pessoa real que sofre, que ri e que tem necessidades básicas e que é falha. E que tem conquistas. E que tem conquistas, né? Então, se eu permitir me mostrar dessa forma, eu não preciso depender mais do herói, do guerreiro e dos preconceitos que são quebrados a partir dessa história contada tintim por tintim, explicada e ressignificada. Então, é aquilo que a gente estava falando, é um processo de cura de mão dupla, que eu falo 1000 vezes sobre a minha história e percebo nuances e consigo entender certos pontos de virada e como eles são importantes e tal. E, ao mesmo tempo, eu permito que as pessoas também elas se apoderem dessas informações e, dali para frente, construam as suas histórias, né? E se motivem e tenham starts, assim, que possam ser pontos também de virada para a vida delas. Que fantástico, Antônio. Bom demais, cara. É bonito demais ver a forma como você se permite mudar e adaptar com o tempo, né? Você não só escuta feedbacks, mas você processa eles Sim. e coloca em prática a mudança, né, que Sim. eles te propuseram. Foi muito legal você ter contado. E isso explica um pouco dessa miscelânea maravilhosa, né? Que é a sua história de vida, a sua carreira, né? Sim, Você sim. está sempre disposto a se desafiar, conhecer um pouco mais daquilo que estão te contando, né? Sim. E isso faz de você o ser iluminado que você é, cara. Você tem uma luz, assim, que irradia longe. Você ilumina o caminho de muita gente. Pode ter Nossa, certeza disso, fico viu? muito feliz de ouvir. É notório isso. Antes de te conhecer, eu já sentia te conhecendo, então. Bom, você hoje está no 3º ano, né, de medicina. Ainda tem um caminhozinho aí pela frente. Mas quais são os planos, então, já que você tem essa clareza, né? Qual vai ser... Você já tem em mente a especialidade Sim. que você quer Sim. buscar? Eu vejo que eu tenho mais a ofertar ao esporte. Então, eu quero ficar no esporte. Penso na endócrino, que eu acho que eu vou poder ajudar muita gente no esporte e vou poder continuar nessa miscelânea, que é ser professor de educação física e também ser médico e poder integrar tudo isso numa coisa só. Então, eu penso muito na endócrino. Claro que tô na metade do caminho, então tem muita coisa para... Pode mudar, né? Pode mudar amanhã, né? Mas eu penso muito na endócrino. E gosto muito da geriatria também, porque também eu acho que está relacionado a esse processo. Eu gosto muito de processos, eu gosto muito de acompanhar pessoas. Não é essa coisa de, a consulta é hoje, vai para sua casa, resolve o seu negócio. Não, eu quero... Eu fiz minha parte, agora o resto é com você. Eu gosto muito de estar junto. É impressionante, assim, como esse espírito do coaching... ele fez muito sentido para mim. Eu não consigo deixar uma pessoa. Eu tenho que trabalhar com ela. Eu tenho que trabalhar até o fim. Eu preciso ver o caminho inteiro do projeto sendo desenhado, reformulado e etc. Então, para mim é uma coisa muito forte, assim. Como que fez sentido para mim uma formação em coaching. E daí,
Eu penso na geriatria, porque também tem essa questão do acompanhamento a longo prazo. Geriatria, gosto muito da psiquiatria também, eu acho Cara, muito que coragem. interessante. Gosto muito da psiquiatria, porque também tem esse envolvimento muito profundo com a pessoa. Então, são as áreas que hoje me interessam bastante. Mas eu me vejo muito no esporte ainda. Assim, hoje, se fosse para fazer a primeira prova aí, tem prova de residência amanhã. Já vou entrar na clínica médica, porque eu sei que é pré-requisito para ir para endócrino. E é uma formação bem longa, né? É. Você falou da psiquiatria, eu li outro dia que existe uma, eu não sei se a gente pode falar assim, uma sub-área, né, dentro da psiquiatria, que é a psiquiatria voltada para melhora de performance, né? Uhum. Então tem tudo a ver com isso, né? Sim. De coaching, de Sim. preparação física, de orientação para o Sim, atleta, sim. né? Nossa, seria lindo demais trabalhar com delegações de atleta, poder trabalhar num clube de futebol. Nossa, seria incrível. O universo tá ouvindo, né? Seria incrível, nossa, seria incrível, incrível. Antônio, e na faculdade, cara, eu tenho muitas curiosidades, né? Muitas curiosidades de entender, assim, hoje, a faculdade de medicina, especialmente, ela tá preparada para receber uma pessoa com deficiência? Não. Não, né? Eu imaginei que não. Não, mas assim, não é aqui em Franca, não é a FACEF, é o curso de medicina, né? No Brasil inteiro, porque começa pela ideia do que é o médico. O médico é um ser perfeito, é um ser que não é biológico, é um robô, né? Chamado médico, que ele se veste com a sua armadura logo cedo. Superior. Ele é superior. Magnânimo. Ele é dotado do conhecimento que ele simplesmente vai passar. Que nisso, para mim, já se quebra lá no meu curso de história, porque a gente não passa conhecimento, a gente constrói com a pessoa. Então, começa ali a minha saga de ser professor. Então, são as coisas que eu nunca vou deixar, é impressionante. Que eu não consigo abandonar os traços de tudo que eu fiz até hoje. Não dá pra desver, né? Eu não consigo desver, exato. E eu também não consigo não ser. Eu não consigo não ser professor. Então, acho que começa por aí. Essa questão de que eu tenho conhecimento e eu vou te passar a iluminação. E você vai sair melhor daqui. Então, para mim, começa por aí. Essa ideia engessada do que é o médico. Que não falha e que tem tudo, ele sabe tudo, ele sabe tudo que você precisa, ele conhece mais a sua vida do que você. Então, começa por aí, né? É mito, né? É um grande mito, né? uma grande lenda. E a prática, ela é construída a partir disso e ela é alimentada. Então, a gente tem essa ideia de perfeição, a gente tem a construção do curso de medicina dentro dessa ideia de perfeição, e depois a gente tem as novas gerações sendo alimentadas e reforçadas a partir disso e a partir de tudo que se constrói na medicina. Seja o prédio do campus, seja o prédio do ambulatório, seja a construção dos hospitais, porque tudo isso acaba moldando a nossa mente, né? As nossas condições materiais moldam muito o jeito que a gente pensa, Sem né? dúvida. Então, eu vejo esse pensamento ser cristalizado cada vez mais em cada instituição que eu passo, seja no ambulatório da faculdade, seja dentro da sala de aula, daqui para frente hospitais e etc. E tudo isso acaba reforçando esse discurso que a gente entra no ambulatório, ele é metade desse estúdio, né? E daí eu não caibo no ambulatório, porque o jeito que foi planejado, tem uma maca que fica encostada na parede, tem uma mesa que fica encostada na outra parede, do outro lado tem uma pia, e ali tem a porta. Ou seja, locomoção... Não existe. E aí eu tenho que ficar afastando coisa, afasto uma para cá, outra para cá, para eu caber dentro do consultório. Fora isso, tem o próprio mobiliário, né? A questão da maca. Nossa, como é difícil arrumar uma maca que tenha regulagem de altura. Como é difícil, assim. Não inventaram ainda. O ser humano não foi pra Lua, mas não inventaram uma maca que eu possa regular ela. Não tem. Essa maca não existe. Cara, seria básico, né? Não existe essa maca. E aí, o que acontece? Hoje, eu uso uma maca, a maca padrão, ela tá nessa altura aqui. A maca que eu tô usando, assim, de modo provisório, que faz funcionar, pelo menos, o exame,
uma maca de transporte, aquelas de transporte de Sim. emergência, né? Então, a gente rebate ela e ela cai no chão. Então, a altura que eu uso é É no do chão. chão. É no chão. Ou seja, não é a altura Não é ideal. ideal. Ergonômico de jeito nenhum. Né? Então, tem muita coisa ali que a gente está assim, aprendendo junto. Né? A instituição, né? A faculdade está aprendendo comigo, eu aprendendo ali dentro também, porque eu não tenho solução pronta, não sou engenheiro, né? Eu não tenho a NR9050 debaixo do braço, né? Não sei dessas coisas, eu sei do que assim, do que eu preciso. Do que você precisa, de e fato, tal. para executar, né? Então, a gente está aprendendo junto e as coisas vão melhorando com o tempo, assim, à medida que a dificuldade vai se apresentando, a gente vai conversando, negociando e as coisas vão acontecendo, né? Então, hoje lá no ambulatório a gente tem essa marca que rebate, mas tem coisas muito, muito particulares, assim, aí vai de cada corpo, de cada necessidade. Eu, por exemplo, nossa, é uma grande barreira para mim lidar com o corpo do outro. Porque a cadeira de rodas, querendo ou não, ela acaba criando um perímetro para mim muito maior do que o perímetro das pessoas que andam, né? Porque assim, você tá sempre muito mais próximo das outras pessoas, porque você anda, então as suas distâncias são muito menores, né? Pra mim, não. Eu já fui acostumado num perímetro muito maior. Então, o meu contato, Já o era tato já é menor. diferente, né? Já não tenho tanto essa questão do tato com o outro e tal, por ser uma barreira física, né? A cadeira. E nisso, nossa, assim, a primeira dificuldade é o contato com o corpo do outro. Pra mim foi muito estranho. E desde o primeiro ano, e eu tô tentando quebrar essa minha barreira psicológica em relação a explorar o corpo do outro, né? E nisso eu acabo entendendo as minhas dificuldades, que não é simplesmente a altura da maca, mas por exemplo, controle de tronco. É uma coisa que o meu controle de tronco ele é limitado. Então, de repente, dependendo do lado que eu for, eu não consigo voltar, né? E voltar para a posição central. Então, exames, por exemplo, exames de ouvido e nariz, que são coisas que eu preciso me projetar. Olha, eu fugindo do microfone. Que eu preciso me projetar. Opa, volta aqui, né? Que eu preciso me projetar. Esses exames, pra mim, são os mais difíceis. Ele é mais difícil, inclusive, que o exame de abdômen que a pessoa tá deitada esticada. Porque eu preciso me projetar e meio que dar uma subidinha e tal, e olhar e tal, e sempre me adaptar, porque, enfim, é o ouvido, eu tenho que olhar e puxar e tal, né? Então, esses exames finos, assim, eles são os mais difíceis pra mim, que eu tô entendendo eles e tentando melhorar. No sentido de, inclusive, trazer tecnologias assistivas para isso. Por exemplo, o exame do ouvido, para eu não fazer com o otoscópio e ter que me projetar muito em cima da pessoa e de repente não conseguir voltar, ou não fazer com muita acurácia aquele exame, o que eu fiz? Eu comprei um otoscópio com câmera. Porque aí eu coloco ele e eu analiso aqui na minha mão, eu tô com o meu corpo ereto aqui, a pessoa tá aqui do meu lado e eu tô aqui vigiando ela. Pronto, resolveu o meu problema. Eu já tenho uma otoscopia de qualidade daqui pra frente. Você buscou uma solução para uma necessidade Pra uma necessidade que era minha. sua. Exatamente. E a mesma coisa, o exame do nariz e tal. Então vai ter uma câmera pra isso, pra não precisar me projetar. E assim eu vou entendendo coisas que são gerais, né, para as pessoas com deficiência, porém, coisas que são muito específicas minhas, né, que eu tô tendo que criar soluções. Então, é uma coisa que, assim, que eu sabia. Eu sabia que eu sairia diferente enquanto ser humano da faculdade de medicina, porque, primeiro, que a gente fala sobre a minha condição dentro da faculdade, a gente fala sobre mielomeningocele, a gente fala sobre sequelas de mielomeningocele, quantas e quão variadas elas são. Às vezes Então, você se sente o objeto de estudo ali. totalmente exposto. E é uma coisa que, como a gente vem falando, que eu só queria sumir. Eu só queria sumir na multidão. Eu não queria ser exposto, eu não queria ser visto, eu não queria ser motivo de escrutínio igual eu tô sendo dentro da faculdade de medicina. Mas é uma coisa que eu assumi. Eu falei, não, beleza, tô entrando eu tô ligado aonde que eu tô indo, né? Eu sei que vão falar sobre mielomeningocele muito, vão falar sobre lesões medulares muito, e assim, eu vou ter que dar a minha perspectiva já do lado de cada mesa, não do lado de lá como paciente,
E isso, de certo modo, vai ser um benefício também para quando eu estiver atendendo, porque eu vou ter outra perspectiva. Sem dúvida, Antônio, né? sem dúvida. Não só para você, como para os seus colegas de turma. Sim, sim. Afinal de contas, eles estão lidando ali também com uma pessoa que tem experiência da visão do paciente. E vão ter que contar, né? Não tem jeito. E vão ter que contar da experiência dessa semana, que a gente tava treinando técnicas de... Fiquei sabendo dessa, inclusive. eu vou ter que mandar flores pra ele, inclusive. Vou ter que pedir a mão pra ele. Já tá, vamos deixar registrado isso aqui já de uma vez, Antônio? Tem que oficializar, não vai ter jeito. A Aline e a Evelyn nos perdoem. Perdeu. Evelyn e a Aline. Conta. Perderam, não tem jeito. Estava lá essa semana treinando ressuscitação e técnicas de desengasgamento, né? E aí, a técnica do desengasgo ela é muito específica, né? Assim, você tem um jeito de posicionar a sua perna, você tem que estar atrás da pessoa, de pé e tal, tem um movimento de fazer a rotação com o punho subindo e tal. E o jeito que tá no manual é esse. Aí o professor falou, então você vai ter que fazer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí, se vira. Se vira, vamos aprender junto aqui, né? E aí, beleza, vamos fazer o seguinte, a pessoa vai sentar no seu colo e vamos ver se dá certo. Vocês estão entendendo, né? Então vamos colocar uma pessoa no seu colo e você vai fazer a manobra, vamos ver se vai conseguir expelir, né? Porque a gente usa uma bolsa aqui na frente igual um canguru, né? Com um fandangos na ponta, que aí se fizer a pressão certa, ele pula, né? E aí, chamamos o Felipe, né? Felipe sentou no colo. Aí, o professor já recrutou o Felipe lá, vem cá, vamos ver como é que vai fazer. Felipe lá botou a bolsa, sentou no meu colo e foi uma experiência linda. Eu não sei. Uma experiência linda uma foi experiência massa. linda. Eu não sei não se não rolou um contato do Felipe com o professor antes, entendeu? Vou falar, De professor, repente, me ajuda aí. Professor, me ajuda, me deixa primeiro dessa fila aí. E aí a gente fez a manobra e deu certo. Nossa, foi fantástico. Exatamente por isso, assim, tá no manual, mas a gente vai ter que ir além do manual. E é nesse momento mesmo, de saber que, tá, agora eu me sinto pronto pra ajudar uma pessoa que estiver engasgada. E assim, eu não via como isso poderia acontecer. E agora eu sei que é possível, graças a Felipe. Cara, você literalmente tá escrevendo a sua própria história, Sim, Antônio. Sim. Isso é lindo demais, cara. Sim. Demais mesmo. Assim, eu fico lisonjeado de estar contando essa história aqui no Endcast, porque é lindo demais o que está acontecendo diante dos nossos olhos aqui, cara. Sim, realmente. Para mim, assim, inclusive a gente já falou sobre isso, né? Que, cara, eu não me vejo em outro lugar, não me vejo fazendo outra coisa. Só poderia ser assim, só poderia. Eu não me vejo outra coisa acontecendo, assim. Claro que tudo no seu tempo. Eu comecei com 36 anos a faculdade. Nunca foi meu sonho fazer medicina, mas é aquilo que eu estava, inclusive, falando, que a gente conversei muito com a Aline antes de começar o curso, que a Aline falou para mim, ela, cara, entregar para César, você já entregou de todas as formas. Você já trabalhou no INSS, já está com quase 20 anos, enfim, você já passou no concurso, já entregou isso pro seu pai, que era o que ele queria demais. Era um sonho dele que você era fosse o sonho dele, concursado. Que eu fosse concursado. Então, assim, dentro do planejamento dele, nossa, tá muito além, tá muito além. Então, assim, para todo mundo, você já entregou alguma coisa. Então, para César, cara, você já fez. E para Deus, o que você fez, né? Não tá na hora de você contar a história daqui para frente? E tem sido muito isso, assim. E é tudo que me faz voltar. O dia tá ruim, deu tudo errado na faculdade, a tutoria foi horrível, mas tá, pra quem que eu tô fazendo isso? Então, não é aos 42 que eu vou formar, que vai começar a ficar legal, que vai começar a dar certo as coisas. Não. Já tá. É da hora hoje, assim. É muito da hora hoje. Inclusive, assim, nossa, tive que trancar, acabou o dinheiro. Financiamento não deu certo e tal.
a história do dia a dia tá sendo linda. Por mais que a gente tenha que recalcular e refazer, enfim, vaquinha virtual, seja lá o que for, pra coisa dar certo até o fim. Mas o dia a dia tá sendo muito bonito e muito pleno. Assim, todo dia que eu me visto, que eu faço o que eu tenho que fazer pra chegar na faculdade, todo dia é muito bonito e é esse dia mesmo que tinha que fazer dessa forma e não tinha outra, assim, tá? É muito tranquilo de falar, é isso mesmo, é difícil, tem coisas horríveis, palavras que a gente escuta atravessada, num regime assim que parece um quartel, que não deveria ter. Muita coisa relacionada ao jeito que professores foram criados lá há 30, 40 anos, e aí passa pra gente, e o mundo já não é exatamente esse mundo que há essa necessidade de, de falar de formas tão contundentes, de falar coisas atravessadas. Isso é dispensável dentro do ensino, mas infelizmente acontece ainda, né? Então tem dia que a gente ouve coisas que fala, pô, mas precisava e tal. E, nossa, eu sou insuficiente. É comigo. Nossa, talvez não é a minha, eu não sou tão brilhante assim. Nossa, mas será que eu tô no caminho certo? Então tem esses dias de reconsiderar muita coisa e tal, mas eu vejo que o que eu tô fazendo agora, inclusive, me faz acreditar que eu tenho que ser a especialidade que tá muito no meu coração, não é mais ou menos. Porque se fosse para ser mais ou menos, ou para ser mais um trabalhador, tal como eu já sou, que não é novidade nenhuma, trabalhar, né? Se fosse só para trabalhar, só pelo trabalho, e para acabar logo, para começar logo o trabalho, de fato, eu faria uma especialidade de acesso direto só porque acabasse, assim, rápido. 6 anos mais 2, 6 anos mais 3, né? Ficaria tranquilo com isso. Mas a hora que eu invento isso, inclusive a Aline fala, pô, mas e aí? Cadê aquele negócio de entregar pra Deus? Você vai fazer um negócio mais ou menos? Você vai fazer um negócio que tá só assim, pra cumprir tabela, pra ser mais rápido, pra ganhar o seu dinheiro logo? É só isso mesmo que você acha Foi que pra é isso? pra isso, né? É pra isso? Entregar pra Deus é isso mesmo? E aí eu volto rapidinho pro eixo e falo, não, apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar dessas palavras atravessadas, apesar do tempo longo de curso, não, é isso mesmo, porque é a minha história. E assim, é igual o Rorschach fala no Watchmen, no filme, né? É, isso me dá força demais. Ele entra na prisão e ele fala, ó, não são vocês, eu não tô preso com vocês, são vocês que estão presos comigo aqui. Então isso me faz voltar muito rápido pro eixo. Falar, não, peraí, mano, eu tenho que ser protagonista. Eu tenho que ser protagonista e eu tenho que fazer, assim, escrever do jeito que der pra escrever. Sempre teve que adaptar muita coisa, sempre teve que passar por cima de muita coisa. Por que não hoje ser flexível? Por que não hoje ser responsivo a todas as demandas que acontecem e tal, e mudar logo, e ressignificar logo, recalcular logo, e pensar que institucionalmente, daqui a pouco acaba. Então, esse momento vai passar para eu poder viver outros momentos e não ficar remoendo coisas, não ficar me vitimizando, pondo a culpa do meu fracasso no professor X ou Y e Ou tal. na Na instituição, ou no instituição, ou no governo, seja governo, lá onde seja lá for. o que for. Então, assim, voltar logo pro jogo. É a coisa assim que. é, Conversando com a Aline, né, esse lance aí de entregar pra Deus, pra mim tem muito a ver com isso. Voltar logo pro jogo e pensar que é a minha vida e é o que eu quero escrever e é a história que eu quero contar. E dali pra frente, como que esses personagens vão agir e vão circular nesse teatro, eu que proponho a partir dessa reputação que eu gostaria de construir. Então, tô sempre nessa. Claro que esse teatro ele é sempre contado, né, a várias vozes, a várias mãos, mas que seja assim, que eu entregue essa tese
que o mundo ele vai me entregar a antítese de qualquer maneira e depois nós vamos fazer essa síntese junto, né? Mas que eu esteja sempre pronto a entregar essa tese, né? Uau! É só aplauso mesmo, né? Que dá vontade aqui de, de emitir. Bonito demais. Antônio, diante de tudo isso que você me contou, eu consigo montar aqui na minha cabeça que é de suma importância a gente ter pessoas que queiram o nosso bem ao nosso redor, né? Você citou vários nomes, né? Você citou nomes de professores, de colegas, de amigos, da sua esposa, dos seus pais, da sua irmã. Então, assim, a importância de uma boa rede de apoio, né? Eu quero deixar isso evidente aqui nesse episódio. Como a gente pode ser importante na vida das outras pessoas, né? Como rede de apoio do outro também. Sim. Então, é muito bonito você ter essa gratidão por todas essas pessoas e deixar isso escancarado, né? Como que nós podemos mudar para melhor a vida de outras pessoas, né? Sim. Vamos lembrar, você me fez lembrar muito disso. Sim. E antes de eu te fazer a pergunta final aqui, que já é clássica do Endcast, eu queria te perguntar, você viveria essa vida outras vezes? Tal como Nietzsche fala, é o amor fati, assim, é o amor pelo destino mesmo. E essa ideia de viver 1000 vezes, viveria 1000 vezes. Porque é isso, assim, o que pinta todas as cores da vida são as cicatrizes, muito mais do que um projeto de autoaperfeiçoamento ou de autoperfeição, mas ele é muito mais um projeto, igual o Tyler Durden fala no Clube da Luta. É muito mais um projeto de autodestruição, porque é na destruição que a gente se remonta e a gente se refaz, né? Então, as cicatrizes contam muito. Elas contam muito. Elas contam histórias muito profundas e elas lembram a gente do que a gente é e elas servem de alicerce. Porque se de repente aquilo não saiu exatamente como a gente queria, mas a gente tem a base lá, a gente tem a base do erro para poder fazer o próximo acerto, né? Que é o erro em relação ao acerto que não aconteceu lá atrás, mas os próximos acertos, cara, Você já tá num lugar diferente. tá lá, é outro lugar, exatamente. E essa rede é muito importante para que as coisas deem certo, porque sozinho a gente não faz nada. Lá na faculdade, nossa, professora Maria Antônia, professora Márcia, professor Sandoval, professora Carol, entre tantos outros, assim, que foram tão empenhados em fazer acontecer o meu estudo e a minha prática, e que essa prática fosse, assim, tão efetiva, tão eficaz, tão, assim, detalhada, tal como as outras pessoas, né? Os outros alunos, que as práticas se equiparassem e de novo a gente fala sobre equidade, não igualdade, né? Que é deixar a gente no ponto que a gente consiga exatamente sair da mesma linha, né? De largada. Então, essas pessoas foram, assim, fundamentais para ter esse acolhimento, para me deixar motivado a continuar e motivado a acreditar que aquele lugar era o meu mesmo, apesar de que a estrutura e o pensamento que se tem hoje ainda não é esse tipo de discurso que se tem amplamente, porque o discurso dos móveis, o discurso do prédio, o discurso dos hospitais é aquele de que não cabe uma pessoa com deficiência. Mas eu vejo essas pessoas lá na faculdade, assim, no extremo progressismo para que as coisas aconteçam, né? E fora da faculdade, nossa, esses professores, todo esse pessoal, minha mãe e meu pai, que desde muito cedo sempre se dedicaram a aprender sobre pessoa com deficiência, sempre se dedicaram a estar com pais de pessoas com deficiência para entender também como é que eram essas realidades. E, assim, o amor incondicional, né? Se tem uma palavra para resumir, é o amor, porque o amor incondicional é esse que ele é abnegado de uma forma. E meu pai e minha mãe, assim, fizeram de abnegações que hoje eu vejo mudando nesse tanto de cidade, né? E fazendo tantas outras coisas. E alegria, né? Da gente ter chegado hoje, eu aqui com 37,
e a alegria deles, assim, contarem para todo mundo. Claro que eles já se alegraram antes, já vibraram tanto antes, né? Tantas coisas que a gente já fez e conseguiu. Mas hoje, poder comungar essa alegria de falar que, meu filho está fazendo medicina. Nossa, é maravilhoso. É E maravilhoso. poder colher isso hoje é muito bom, assim. Colher esse amor. E colher esse amor de tantas pessoas, tantas. Minha mãe, meu pai e todos os que me cercam, assim, é muito bom estar envolto nesse amor. A rede é muito importante. Então não só viveria, como viveria com as mesmas Nossa, com as pessoas. mesmas pessoas. Que show, cara. A pergunta final aqui, Antônio, não sei se você já chegou a ver em algum outro episódio, ela tem uma proposta de te levar de volta para o passado, uma viagem no tempo. Então eu quero te convidar agora para você viajar no tempo. Escolhe ali uma idade, né? Uma fase do Antônio criança, do Antônio Luiz, Lá é o Antônio Luiz. onde você gostaria de olhar para esse Antônio hoje, né? Com a bagagem de vida que você contou para nós aqui, com tudo isso que você foi somando de base do seu conhecimento hoje, olhar para esse Antônio criança lá nessa fase que você escolheu e falar uma frase, uma palavra, dar um conselho pro Antônio Luiz criança. Que frase ou que conselho seria esse? Sim. Nossa, não tem como não lembrar da transição do jardim de infância para o ensino fundamental, assim. Momento que, no sentido de me proteger, a professora do jardim de infância discutiu com a minha mãe e meu pai a possibilidade de continuar mais um ano, pelo menos, no jardim de infância. E minha mãe falou, não, ele vai continuar o ensino normal. E eu também quis muito, exatamente porque o espírito da minha mãe sempre foi esse, da minha mãe e do meu pai, de ser pra frente. Então, eu voltaria muito nesse momento e agradeceria 1000 vezes essas 3 pessoas. O meu eu, criança, de ter tido a coragem de ir pra frente e explorar o mundo novo. E minha mãe e meu pai por terem acreditado em mim naquele momento e depositado toda a confiança de que eu poderia exatamente as mesmas coisas de que todo mundo. Assim. Então, eu voltaria simplesmente para agradecer e falar, olha, deu certo, deu muito certo. Uau! Eu falei que ia precisar de lenço, lembra? Bonito demais, cara. Você gostaria de deixar o seu contato no Instagram aqui pra galera que quer fazer contato com você? Qual que é o arroba? Arroba Antônio Luiz... Eita! Antônio.Luiz Pereira. Antônio.Luiz Pereira. A gente vai deixar na descrição aqui também depois. Então, pra quem quiser, né, expressar o que sentiu direto pro Antônio, sem passar aqui pelo caminho do podcast, fica à vontade, né, Antônio? Nossa, vai ser muito... Antônio.Luiz Pereira, com Z. Vai ser muito bem-vindo. Quem quiser trocar ideia, falar sobre... Se tiver alguma pessoa com deficiência assistindo que quiser trocar ideia ou não, enfim, qualquer condição. Se não tiver com um dia legal, mas se tiver com um dia legal também me chama pra beber. Tá A gente certo. gosta, né? Pode chamar. Muito, muito, muito bom. Curtiu o papo, Antônio? Cara, falaria até terça-feira antes da tutoria. É o nosso episódio mais longo até hoje, cara. A gente tá 1h45 aqui trocando ideia, quase. Nossa, fico feliz demais. Nossa, que bom. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre a minha história. É muito bom, assim, pra mim é muito significativo. E assim, nossa, é muito bom estar entre pessoas queridas. Eu tô muito feliz e como foi leve, como foi fácil, nossa, como foi natural. E é impressionante como a gente realmente se conhecia antes de se conhecer, né? E, nossa, eu tô muito feliz mesmo. Que bom, eu também tô, cara. Muito honrado, inclusive. Obrigado mesmo. E é isso, galera. Esse aqui é o Endcast, né? Um podcast que nasceu com esse intuito de ser leve, de trazer assuntos produtivos pro seu dia a dia, coisas que possam agregar na sua vida, na vida de pessoas que você ama. Então, se fez sentido para você, se você curtiu esse episódio, lembra de clicar aqui nesse coraçãozinho ou nesse joinha, que seja, não sei onde você está assistindo, mas lembra de deixar a sua reação, isso ajuda a gente a chegar em outras pessoas que também podem se beneficiar com o conteúdo.
Coloca aqui nos comentários o que você achou do papo, se tem alguma dúvida, né, Antônio, que quer compartilhar. Encaminha para outras pessoas através da própria plataforma, né, seja no YouTube, ou se você quiser mandar no WhatsApp para algum grupo de pessoas que possam ser beneficiados com tudo que a gente conversou aqui também, fiquem à vontade. Quem não nos segue ainda, passa a seguir, né? Clica aqui em fazer parte, se inscreva se for no YouTube ou no Spotify. Como é que é no Spotify também? É cadastrar? Eu não lembro a palavra. Seguir, tem que seguir. Coloca 5 estrelinhas aí que vocês ajudam a gente a chegar em mais gente também. E é isso. Um grande beijo e até o próximo. Valeu!